Bem-vindos a mais um episódio da Maternidade Atípica no Life com Lu. Aqui nós conversamos sobre assuntos que podem ajudar você na vida com seu filho com autismo, você a ser livre e feliz com esse diagnóstico. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre autismo em meninas. E a minha convidada é a Rose. A Rose é mãe da Luana, que tem 11 anos e é autista. E a gente vai conversar sobre os desafios de ter uma menina com autismo, né? Porque a gente sabe hoje que a gente tem uma proporção aí de cada 4 meninos, uma menina é autista. Mas a gente observa que esse número vem crescendo. As meninas ou até mulheres com autismo, elas têm aparecido muito na sociedade, né? E a gente vai tentar entender o porquê que hoje a gente tem mais mulheres com autismo do que tinha anteriormente. Tá joia? Então, queria agradecer a Rose e a presença dela aqui hoje, né, para falar um pouco sobre a experiência com a Luana, né, e que é uma menina muito fofa, muito linda, espertíssima, e a gente poder discutir essa questão, tá? Rose, obrigada. Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui. Que bom que você está aqui. Muito feliz. Se eu puder contribuir. Ajudar a gente, ajudar quem está em casa, né? Que está começando essa jornada, que está tentando entender essas questões do autismo. Primeiro, eu queria, né? A gente sabe que o autismo é um transtorno dentro de um espectro, mas a gente tem uma diferença entre o autismo em meninos e autismo em meninas. Isso é uma coisa que a gente percebe pelas habilidades que as meninas têm diferente dos meninos. E que habilidades que são essas, né? Que a gente vem a entender aí no senso comum. As meninas, elas têm mais potencial simbólico. Então, elas têm uma característica de entender sutilezas ou coisas que são subjetivas com mais facilidade do que os meninos com autismo. E isso, muitas vezes, dificulta o diagnóstico. Por quê? Porque é uma criança que, por exemplo, na primeira infância, brinca com uma boneca, ela brinca de faz de conta. Então, ela tem essa questão da imaginação, ela é mais sociável, ela se relaciona melhor com as outras pessoas. Ao passo que o menino, por ser até homem, né, que já tem são mais fechados, tem mais essa dificuldade, por exemplo, de utilizar essa questão simbólica no dia a dia. Então, se tornam mais alheios ao que está ao redor. Então, eu queria, da tua experiência com a Luana, como que foi essa questão de identificar esses traços de autismo, esse diagnóstico, como que isso começou? Então, pela amamentação, eu percebi, porque ela não olhava para mim, sabe, na amamentação. E aí foi passando, e ela também, assim, depois que ela desenvolveu um pouco mais de meses, ela não andava, demorou para andar. E eu também tenho uma irmã, né, que meu sobrinho também é autista. Olha só, né, 2 irmãs. Com dois filhos autistas. Eu nem poderia imaginar que isso poderia acontecer, mas aconteceu. 2 raios caem no mesmo lugar. Não tem jeito. Aí é a base genética do autismo, né? Isso. E é interessante porque até então... Está sendo estudado isso, pouco né? Pouco tempo atrás, se imaginava que vinha... Que eu já fiz várias perguntas sobre isso, né? Se vinha do pai, né? Isso. Mas hoje a gente tem aí um fenótipo ampliado que mostra que não, que a mãe também carrega esses genes que vão causar autismo. E no teu caso, é claro, né? E a minha irmã, inclusive, me ajudou com isso, porque ela já tinha passado por uma estrada, né, em relação a isso ao meu sobrinho. Então, ela mesma falou para mim, olha, presta atenção, sabe? Eu tô achando ela um pouco diferente. Então, aí eu comecei a prestar mais atenção através da minha irmã também. Sim. E aí, eu levei ela na neuro, né, aqui mesmo em Araraquara, a doutora Ana Cláudia. E ela foi a primeira pessoa que falou para mim. Aí eu falei, meu Deus, né? Eu fiquei muito assim... eu nem sei te falar. Fiquei sem chão. Que a gente fica assim mesmo, né? Abre.
Mas ela falou assim para mim, olha, não é um bicho de 7 cabeças, investe, não fica assim achando que a sua vida vai parar, vai mudar e segue em frente. E depois você continua aqui nas nossas consultas, a gente vai vendo. Mas eu já sabia da minha irmã, já sabia o que ela tinha buscado. Eu falei, não é possível, né? Só às vezes olhar assim e falar que é. A gente tem ainda, né, aquela resistência, a gente né? quer ter essa dúvida, né? Aí eu fui atrás, eu levei ela em Ribeirão, eu passei pelo Arruda, depois eu passei pela Maria Elisa, né? Sim. E com a Arruda eu fiquei mais assim, sabe quando a ficha cai mesmo, né? Que ele falou, ele foi bem assim, lógico nas coisas, né? E eu saí de lá muito arrasada, eu e meu marido. Mas engraçado, né? Quando eu fui, ele não fechou o diagnóstico, porque ele é assim, junto com a Maria Elisa, ela que fechou. Mas com ela, eu saí de lá tranquila. Olha que interessante. Com ele, eu saí achando que eu tinha um buraco no chão e que eu não sabia o que eu ia fazer. E quando eu fui com ela, a forma que ela tratou, talvez, o que ela me disse, e eu também tive uns dias também para repensar, porque ela falou assim para mim, olha, vocês dois, ela falou uma coisa que eu não vou esquecer, vocês estão naquela fase de luto, né? Sim. Então você chora o que você tem que chorar, assim, os seus sonhos que você tinha, que você idealizou, vai ser tudo diferente. Então você faz o que você tem que fazer e depois vida para frente. E ela, assim, ela falou para mim que a Lu estava segurando uma corda do autismo, mas não era aquela situação assim muito evolutiva, que eu tinha que realmente procurar profissionais, tal, para mim. A mesma coisa que a doutora Ana Cláudia falou, ela falou também. E aí foi. Eu procurei, ela ficou, acho que 4 anos. Ela tinha quantos anos, a Lu? Olha, quando eu fui, 2 anos. Acho que quase 2 anos. Aí, com 2 anos e meio, eu coloquei ela na creche, né? Sim. A pedido da Maria Elisa, falou assim, não, você vai colocar ela numa creche, que lá você vai ter um apoio. E assim eu fiz. Ela passou, né, na creche até ela formar. Depois que eu coloquei ela numa escola particular. Mas foi um processo bem assim. E nesse meio tempo, eu coloquei ela no Canassol. Ela ficou 4 anos. Mas eu não conseguia ver muita melhora. Muita evolução. Até que eu conheci, né, a Espectro, a clínica, e aí tá até hoje, tá desenvolvendo bem. Tá bem. Bem. A Luana é bem desenvolvida, ela tem um desenvolvimento, muitas habilidades, né? Mas o que a gente percebe, assim, é que no teu caso, né, Rose, você tinha já um antecedente. Você tinha uma pessoa dentro da família com olhar clínico, você já tinha o sobrinho, então foi um diagnóstico precoce. Mas a gente vê que muitos, eu tenho meninas aí que, assim, desde 2 anos eu vejo aquela criança e falo, essa criança é autista. E tem também a questão do pai e a mãe, às vezes até desconfiar, saber e não vai atrás. Ou tem aquela coisa... Negação, é uma negação mesmo, né? Até social, o que a minha amiga vai falar, o que a sociedade, né, assim, vai falar. Mas o que a gente tem que alertar é que realmente existe qualquer dúvida, existe qualquer possibilidade de ser um quadro de autismo, vá procurar ajuda o quanto antes, porque se não for, você já garantiu pelo menos um apoio de desenvolvimento. Exatamente. Porque se você sinalizou alguma coisa, é porque algum atraso existe. Exatamente. Né? Então, procure se informar. Mas eu vejo crianças aí que estão chegando 11, 10 anos que claramente observando essa criança, ela tem autismo. E não passou por nada. E assim, essa criança vai só patinando. E a família se desestruturando, se desmoronando em volta dessa criança. Né? Essa criança se tornando um problema para a família, né? Até o ponto dos pais se referirem à criança de maneira pejorativa, né? Sendo que essa criança poderia estar muito bem ser desenvolvida, né? Desenvolvida, e não só a família já com as pazes feitas com essa situação, né? Os pais já aprendendo a lidar com aquela criança. Então as coisas, a gente vai trocando essa dor por prazer.
né? De estar junto, de fazer atividade junto. E pela também experiência que eu tive com o meu sobrinho, né? De ser também, aí dá para comparar o que a gente está falando. Sim. Por ele ser menino e ela menina. Entendeu? Ela tem aquela coisa que mulher tem, né? Aquela sutileza, ela às vezes encobre um sentimento que ela está sentindo. Ele já não. Ele já é nítido quando ele realmente está escondendo alguma coisa, está incomodando com algum assunto, entendeu? Então ele deixa muito assim visível. A Maria Elisa uma vez me ela falou. não. Às vezes eu tinha que realmente tentar me aprofundar mais para saber chegar mais próximo. O que tinha ali, entendeu? A Maria Elisa me falou uma vez que o homem com autismo é um ser primitivo, que ele realmente não esconde nada. Então, ele é aquele como o homem da caverna, né? Que qualquer coisa ele grita, qualquer coisa ele sai no tapa, porque ele tem esse sentimento. Agora, eu não vejo isso na menina com autismo. A gente vê realmente uma possibilidade de lidar melhor com os sentimentos. Sim. Talvez não lidar melhor, mas de maneira diferente. Talvez essa aproximação, essa entrada seja necessária, porque a gente vê realmente meninas com autismo muito caladas, né? Quando não tem uma interação, não tem um trabalho do psicólogo acompanhando essa criança para tentar entender o que ela sente. Eu quando, assim, eu fiquei sabendo, depois que passou aquela fase, né, de, o que eu vou fazer, e de susto, eu realmente me aprofundei, eu me dediquei muito, como eu falei para você, até parei de trabalhar. E assim, não me arrependo, porque a gente tem uma vida inteira para recomeçar, para fazer. Sem dúvida nenhuma. E foi muito importante, porque a Lu, assim, ela criou uma confiança em mim, a gente tem um elo muito forte, eu e ela. Então, assim, tudo hoje, o que ela, assim, traz dentro dela, ela passa para mim. Então, eu tenho possibilidade de ajudar ela em tudo. Porque você estabeleceu esse vínculo. Sim. E você eu sempre, conseguiu se comunicar com ela, né? Sim. Até na escola, né, aconteceu assim recentemente, porque ela mudou de período, né? Então, assim, ela percebeu que tinha, assim, no primeiro dia de aula, as meninas não sentaram com ela acabou sentando junto com a professora e ela veio falar para mim que ela estava sendo assim, teve uma rejeição. Ela falou isso para mim. Foi a primeira vez que ela falou isso para mim. E aí, né, eu sou muito atenta a essas coisas, né? E aí eu conversei com a professora no dia seguinte, só que um dia antes, olha como são as coisas, ela não sabia que ela era autista, sabia? Ela não sabia e eu sempre tratei ela de uma forma que houvesse ela que tinha que me perguntar. E ela chegou numa fase que ela realmente queria saber o porquê que ela ia na clínica, por que outras crianças não conversavam, só ela falava, ela não tinha uma comunicação. Ela via que algumas crianças gritavam, outras crianças... E ela era diferente, mas ela era tratada de uma forma diferente. E ela via também no convívio com as amigas, né, que ela não conseguia, às vezes, interagir naquela brincadeira. E ela fala, mãe, mas elas estão conversando um assunto, mas eu não quero falar sobre aquilo. Aquela brincadeira eu não quero brincar. Então, eu não quero conversar com ela agora. Então, assim, eu falei, calma. Aí, nesse dia, a Bruna, que era, na época, a psicóloga dela, aconteceu de ela falar o que aconteceu na escola e ela perguntar o que eu tenho. Eu sou autista? E eu, assim, fiquei assim... sabe quando você estava na torcida de que isso acontecesse lá na clínica e não comigo? Que eu não queria explicar porque eu não saberia como falar para ela, assim, sabe? E aí... foi falado de uma forma tão, assim, interessante que daí ela saiu de lá, ela falou assim, mãe, agora eu sei tudo sobre mim, o que eu tenho que fazer para mim. Como é legal esse depoimento, né? Nossa, demais. Eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada. E ela veio falando no carro para mim, agora que ela, assim, ela ia saber lidar melhor na escola. Por que eu não tinha falado para ela antes? Entendeu? Assim, agora ela entende por que ela tem, às vezes, um jeito assim de gesticular várias vezes com a mão, que é a estereotipia, né? Enfim, várias coisas. Aí, nesse mesmo dia, eu conversei fui na escola, conversei com a professora do que tinha acontecido. No dia seguinte, sabe o que a professora fez? Ela fez um sorteio
né? Então não tinha mais escolha de sentar com um com o outro. Ela fez um sorteio. Então, hoje a Luana caiu com a Bia, caiu com a Maria, e o Felipe caiu com o outro. Então, assim, depois disso, todo mundo sentou com todo mundo junto. E nem foi, de repente, uma situação talvez de exclusão, entendeu? Mas ela já sentiu, e ela é muito preocupada com isso. Ela pesquisa o que é bullying, ela sabe de um monte de coisa. Então, assim, essa parte fico bem... Mas isso é importantíssimo, né? Muito importante. É assim, né? Se eu tenho uma dificuldade, eu tenho que saber o que é e aprender a lidar com aquela dificuldade, ponto, em todos os aspectos, né? E assim, acho que se entender, talvez faça muito mais sentido para ela algumas coisas. Por exemplo, eu não quero conversar com tal pessoa, mas será que eu estou errada? Não, é porque eu sou assim mesmo. É porque às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tenho vontade. E esse ano teve, né? A escola fez, no dia 2 de abril, que foi o dia do autismo, fez, né, um comentário, fez toda uma situação lá na escola, e ela se apresentou e falou: eu sou autista. Olha que lindo! Né? Então, assim, alguns não sabiam. Você entendeu? Então, aí a professora falou: Luana, por favor, vem aqui então na frente, vem conversar com seus amigos, você pode falar. Contar como é. Como é. Da visão do pena que não foi filmado, Sheila, porque eu queria muito ver isso. Não foi filmado. E ela falou, se apresentou: eu sou autista. Ela falou que ela frequenta a clínica, que ela faz terapia faz um tempo. Sabe? Foi falando. Linda. E aí, no final, todo mundo abraçou ela. Ela foi com aquela fitinha do autismo, né? Eu tenho ainda aquela camiseta que a gente usava, né? Quando fazia aqueles encontros, né? De piquenique. Ela foi... E foi assim, maravilhoso. Pena que eu não pude participar. Ela se sentiu a estrela, na verdade, né? E agora ela se resolveu na escola. Ela não teve algumas coisinhas assim que ela tinha ainda que, assim, mal esclarecida. Ela não tem mais, porque agora... Realmente eles sabem agora. Ela sabe e ela pode explicar também. Ela pode comunicar isso para os colegas de maneira eficiente, né? Pode falar: olha, talvez eu não queira isso porque eu sou autista, eu funciono de um jeito diferente. Sim. Né? Então, assim, eu acho que no assunto que a gente está falando, diferença, eu acho que é baseado nisso também. Claro, graças a Deus ela teve essa sorte de ter esse desenvolvimento, graças a Deus. Mas, por exemplo, mesmo que a menina que ela não tem assim o mesmo prognóstico da Lu, também é diferente, sabe se expressar melhor. Sabe interagir melhor, né? O comportamento social é melhor. E o que eu falo, a questão simbólica, porque a gente isso é conhecido, geneticamente conhecido, que o que afeta ou que faz que dá esse caráter difícil de manejo comportamental no autismo é a ausência do simbolismo. Então, então por que às vezes a gente tem uma criança com paralisia cerebral que tem realmente uma questão estrutural deficitária, né? Tem uma deficiência intelectual grande e ela consegue se desenvolver intelectualmente mais do que uma pessoa com autismo que aparentemente não tem nenhum problema estrutural, né? Por quê? Porque essa questão do simbolismo não é afetada lá na paralisia cerebral. E no autismo é. Então, é uma questão intracelular. O buraco é mais embaixo, na verdade, exatamente. Do autismo, né? O buraco é mais embaixo. Então, e a gente vê que isso é uma dificuldade. Porque, por exemplo, no caso do meu filho, né, do Lucas, ele é um menino com um desenvolvimento social muito bom, mas essa questão simbólica para ele é o calcanhar de Aquiles, é o que dificulta a comunicação, é o que dificulta a interação social, é que dificulta as coisas. Né? O entender subjetivamente, o entender a sutileza do comportamento, entender o comportamento do outro, o que ele espera de você. Isso é muito difícil para a pessoa com autismo. Né? E a gente vê que as meninas têm mais habilidade nisso. Porque elas gostam de falar mais, é da nossa natureza, né? Falar, se expressar. Comunicar mesmo com dificuldade, às vezes, mas agora o menino ele é mais retraído, ele não fala. Eu vejo pelo meu sobrinho, a minha irmã está tendo que levar ele agora com essa idade
no psicólogo de novo. Quase que ela levou na Maria Elisa. Mas aí a própria psicóloga falou, mas autismo é sempre autismo. Ele vai ter, você vai ter que agora... Exato. Agora você vai, pela idade dele, né? Ele tá com... Meu filho tem 17, ele tá com 16. Ele é um ano mais novo que o Felipe. E então, assim, ele é um adolescente. Então, assim, ele tem tá tendo questões para resolver. Muitas aí, né? questões, sabe? Ele tem dificuldade para ir para a escola. Que nem, por exemplo, assistir uma televisão, ele não consegue passar para você o que ele viu. Você entendeu? A Lu já consegue. Entendeu? Na conversa, mas a Lu melhorou muito, viu? Ela não tinha um social tão bom, não. Foi tudo realmente um trabalhado, claro. Trabalhado, entendeu? Ela às vezes não queria interagir com ninguém. Foi muito... Passei por um monte de processo, viu? Sim. Com certeza. Ela é muito desafiadora, Lu. Sempre foi. Então, eu sempre tive que estar muito preparada com a Lu. Eu tô falando a minha experiência, sim, claro. Tá? Ela é muito assim... decidida, tem uma personalidade forte. Quando ela fala não é não, quando é sim, é difícil, sabe? Mas ela é muito desafiadora. Mas aí eu também tive, né? Converso muito também com a Paola, né? A psicóloga dela. E eu aprendi a não reforçar. Porque eu reforçava muito. É importantíssimo. Entendeu? Muito importante. Então, até teve uma vez um encontro das mães, né? E teve uma apresentação sobre o ABA, né? Essas coisas assim. Como que você faz para lidar com isso, assim, em relação a não fazer o reforço? Depois que eu fui nesse curso, acho que você estava presente também na época. Esclareceu as coisas para você, melhorou né? muito. É importante que a gente... É que a prática é diferente, né, Sheila? Mas a gente precisa ter um pouco de embasamento técnico e teórico para quando chegar na hora da prática, que a gente precisa agir, a gente não cometer os mesmos erros que a gente vem cometeu para instalar determinados comportamentos. E a Até gente hoje ela tem dificuldade com o frio, tá frio, não tá frio, tá calor, não tá calor. E assim, essa questão não faço mais de menos, entendeu? Mas assim, isso é o pequeno. São as batalhas que a gente escolhe, que a gente tem que escolher lutar no autismo. Exatamente. Certas coisas realmente a gente pode deixar de lado e falar, isso não é importante. Deixa eu lutar essa batalha aqui que é maior, né? Que essa eu preciso vencer. Né? Quando eu estava voltando, né, lá da consulta do Arruda, né? Aí a gente estava conversando, aí no carro tocou uma música, eu falo que é a música da minha vida, né? Assim, depois da Lu, que é aquela do Capital Inicial, que ele fala assim, nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito, mas pode ser se você vê o mundo de outro jeito, né? E aquilo, nossa, me pegou e eu... Sabe quando você realmente faz ao pé da letra isso daí? Você enxerga diferente. Você vê pelo o copo meio cheio, né? Na verdade, é você entender que você tem um ser muito precioso e que você vai ter cuidados, mas como qualquer filho vai precisar de cuidados, mas que você recebeu na verdade, é uma bênção de Deus. Sim. Não é um fardo, não é uma cruz para você carregar. Até eu já ouvi falar que Deus escolhe a mãe certa. As mães, né? A mãe certa. É isso mesmo. E, Rose, você estava falando sobre essas habilidades, né, anteriormente comigo, que a Luana tem em relação à criatividade, ao desenho. A gente vê que muitas crianças com autismo acabam se interessando por atividades que sejam individuais, né? Atividades que ela possa fazer sozinha, porque para ela é mais confortável. O mundo dela. É o mundo dela. Mas é interessante a gente ver que não existe ausência de criatividade no autismo, né? Porque muitas vezes Pelo contrário, né? Pelo contrário, muitas vezes se rotula a pessoa com autismo uma pessoa sem iniciativa. Acho que não tem capacidade, né? E sem vontade própria, sem iniciativa para determinadas coisas. E eu vejo na minha situação que é o contrário disso. Sim. Pelo contrário, né? O meu filho até imagina demais, faz arte demais, né? Ontem ele chegou
né, eu tava tomando café, ele chegou todo pintado aqui, assim, de preto, e com uma bazuca na mão, com uma bola na cabeça, feito de chapéu, e disse assim: me fala, cadê o dinheiro? Eu falei, gente, o que é ser um ladrão agora, desse jeito? Eu falei, da onde você tira, né? Então, quer dizer, ele tá brincando de polícia e ladrão, e daí ele atira, ele fala logo, cadê o dinheiro? E eu achei o máximo. E outra coisa que aconteceu ontem também, que faz parte disso que você falou, chegou um entregador de pizza em casa e ele foi, né? Ele já vai atender, porque ele ama pizza. Ele foi atender e disse, espera aí que eu vou abrir. Né? Aí foi lá, abriu o portão, aí o entregador, ele falou, oi, tudo bem? É a minha pizza. Aí o entregador falou, tá bom, eu vou te dar a pizza. Aí ele falou, eu sou o Lucas. Daí o entregador olhou para mim e disse assim, ele é especial, né? Ele falou, eu sou autista. Ele mesmo já foi se explicando. A sinceridade deles e a autenticidade é demais, eu né, achei Sheila? barato, que foi a primeira vez que ele se expressou dessa maneira, assim, tão claramente, né? Tipo, chegar a pessoa falou que ele era especial, a gente falou, eu sou autista. Tipo, tava tudo certo. E ele, passa pizza aí. Desse jeito pro entregador, e o entregador achou o máximo. E ele disse, não, eu também tenho um filho autista, tem 14 anos. Você contou pra ele cedo, Sheila? Que eu sempre falei. Sempre falou? Eu sempre falei. Sabe que eu não sei por que eu demorei pra falar? Então, não foi por nada, sabe? Mas assim, alguém me despertou em algum momento. Talvez o jeito da Lu, dela ser, sabe? Eu queria ter uma forma de preservar, adequada de falar com ela, porque ela, assim, ela é muito... Ela dá a volta, sabe, no você. Entendi. Você entendeu? Então, assim, eu queria falar de um jeito certo para que aquilo não fosse um problema para ela, Entendi. sabe? Impactante. Eu sempre falava que a terapia para ela era uma extensão da escola. Era uma segunda escola, Entendi. Né? E que ali era uma escola onde tinha pessoas muito especiais, assim, sabe? Desenvolver coisas legais. Então, ela foi nessa tocada até entendeu? Ela se dar conta. Mas eu acho que, assim, Deus olhou para mim e falou assim, olha, do jeito que essa mãe tá protelando, eu vou dar uma forcinha para ela, viu? E aconteceu no dia acontecer de ser lá e ela ficou sabendo lá. Ela ficou sabendo. Eu deslanchei, sabe? Claro. Aí você começa a esclarecer coisas. Eu também fiquei mais à vontade, sabe? Fiquei mais leve com ela. Sim. Mas essa questão da criatividade, assim, eu lembro muitos episódios, né? A Lu foi passando por várias etapas, assim, né? Ela gosta até hoje do Rá-Tim-Bum, que tem do ratinho. É muito legal, né? Eles têm, né, Eles têm um hiperfoco, muitas vezes. E aquela música do ratinho, da lua, eu não lembro agora a letra. E ela, eu sempre interagia com ela, eu fazia. Eu tenho um vídeo, inclusive, depois eu posso até te mandar, né, em off. Eu sou o ratinho, improvisei, coloquei um cinto atrás para fazer o rabinho do rato, coloquei bigodinho, orelhinha. E ela sabia, ela tem uma memória assim para guardar as letras de música. E a gente fez um teatro no quarto dela. E ela foi falando do ratinho e a gente foi fazendo a mesma situação que é na música. E fechou. Ela pegou uma conta do pai dela, ela abriu um canal no YouTube. Olha que lindo. Ela tá com 8 anos, isso. Nossa. Ela fez, foi uns 3 vídeos, mas ela fez. Teve algumas visualizações. Eu falei, você faz isso, Lu? A mãe nem, assim, eu falei para ela que eu mesmo não saberia fazer, eu não queria fazer. Fala, mãe, eu adoro. Teve uma vez que ela pegou... uma caixa de papelão, falou, pai, vamos fazer um Bumba Meu Boi? Eu falei assim, vamos. Eu falei, não é Bumba Bumbá? Ela falou assim, não, é Bumba Meu Boi. Aí, meu marido cortou a caixa, colocamos um cinto assim na caixa, que na época, é tudo época que ela faz, né? Assim, como eu posso dizer para você? Teve fases da vida dela que ela... falava assim para mim, mãe, eu queria fazer um vídeo onde toda a família realmente participasse. Aí meu filho sempre foi assim de... Não querer. E nesse dia ele ficou com ciúmes, né? E aí ela pegou e entrou dentro da caixa e cantou a música inteira. Ela fez um vídeo também inteiro e ficou guardado. A família aplaudiu. Então, assim...
são fases que ela passou na vida dela de criatividade. E hoje ela desenha, que eu te falei, Sim. e casa, faz um restaurante. E a gente, assim, quer muito arranjar uma coisa para ela fazer agora, para desenvolver esse lado dela. É importante, né, a gente entender esses focos, né? Entender qual é o caminho que essa pessoa está traçando, assim como a gente faz com qualquer filho. A gente vai entendendo que aquela criança gosta de história, aquele outro gosta de ciências. Tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar e a gente tem que dar potencial para que essa criança desenvolva o melhor dela mesma, né? No autismo, às vezes, é difícil, porque eles navegam de maneira mais superficial, talvez, pelos universos. E eles mudam muito rápido. E mudam de gosto, mudam de preferência, né? Mas, de maneira geral, a gente consegue ter uma noção. É ideal que a gente perceba, né, ou procure quais são esses focos. Né? Qual é o foco, por exemplo, da Luana? Então, você já sabe, de repente, que ela não vai para um foco científico, não tem essa aptidão. Não. Mais... Boneca, ela nunca brincou de boneca. Você acredita? Pela ausência. A primeira boneca que ela ganhou, a boneca falava. Pegou um medo de boneca. A boneca falava, entendeu? Ajudar. Então ela falou, não quero. Barbie, ela ganhou, acho que umas 4, 5 Barbie. Aí que a gente viu que ela não se interessava, ela nem colocava na prateleira, deixava dentro do guarda-roupa. Então a gente viu que ela realmente não gostava de boneca. Não era esse o foco dela. Não. Mas muitas meninas com autismo gostam de bonecas. Então, e ela não curte boneca. Gostam de coisas de casinha, de brincar de casinha, Nunca, de fazer Sheila, conta. não gostava. O negócio dela era assim, fazer um vídeo, ler, conversar. Olha que só diferente, isso. né? Diferente para uma pessoa com autismo, né? Mas a gente tem, para a gente entender também que não é todo autista que é igual ao outro, né? Não é porque um não faz que o outro também não vai fazer ou não vai gostar, né? Porque se estereótipa isso também. Por exemplo, eu vejo mães que falam, meu filho não gosta de brinquedo. Tá bom, autista. Porque você não achou o brinquedo certo ainda. Porque ele é criança. E crianças vão se interessar por brinquedos. Pode ser uma bola. Uma bola é um brinquedo. Então, por que essa criança não gosta de brinquedo? E a mãe parece que desiste de tentar estimular essa criança. Porque parece que nada agrada essa criança. Mas quanto mais você estimular, você vai encontrar algo. E hoje tem tantos brinquedos, uma infinidade de brinquedos. Que agrade essa criança. Você vai encontrar algo que essa criança tenha afinidade, né? Então, é importante esse estímulo. É importante, por exemplo... meu filho gosta de brincar com caixa de papelão. Então, ok, muito bem, vamos fazer o melhor da caixa de papelão, né? Vamos construir uma cidade com a caixa de papelão, vamos construir um foguete, vamos construir um carro. Você tem que comprar a ideia deles naquele momento. Compra a ideia dele, porque né? naquele momento que eles estão desenvolvendo aquilo, é muito importante a gente dar para eles gás naquele momento, não é? Você dá esse estímulo, a gente filmava e ela ficava, era muito importante. Para ela era uma coisa assim. Tem uma menininha com autismo. E ela às vezes fechava a porta, eu pegava ela assim, ela estava falando porque ela estava gravando, né? Então eu não ia, eu não passava por lá, deixava ela terminar. E engraçado que ela não queria que a gente visse o vídeo dela. Que era o mundo As pessoas falam, mas você não fez para todo mundo ver? Mas quem vê, tudo bem, mas vocês não podem ver. A gente não podia ver. Ela não queria que nós víssemos, entendeu? Tem vergonha isso. Então, também, mas ela não tinha vergonha que outras pessoas vissem, né? Talvez porque era virtual, né? Não ia conversar com ela a respeito. Sim. Então, a gente via, ela sabia que poderia ter uma crítica. Porque ela tem essa noção. Sim. Entendeu? E daí ela... não queria que a gente visse de jeito nenhum. Não era para vocês isso. E outra coisa que a gente observa, né, essa questão assim da afetividade também, eu acho, das meninas. As meninas são mais afetuosas, né? Elas demonstram mais essa afetividade, até essa questão de ter a vergonha ou não querer ser confrontada, mas agir de uma maneira mais sutil para isso.
Você vê que ela usou uma estratégia, né? Eu não quero que você assista, de repente, A Lu, justamente ela para não nunca ser falou confrontada. diretamente, ela sempre foi sutil. Ela joga uma situação assim, sabe? Para você entender. Isso é inteligência emocional, né? Então, você entendeu? tem simbolismo aí, muito, né? Ela, no dia do aniversário da cidade, nossa, fazia tanto tempo que eu não ia no desfile. Não, eu quero ir no desfile que uma amiga minha vai desfilar. Então, nós fomos. Nossa, fazia muito tempo que eu não ia. E aí, ela adora churros. Adora churros. Aí, era tipo assim, quase 10 horas, ela viu um carrinho rapaz, de churros. Aí, ela não falou assim pra mim, sabe? Ô, mãe, eu quero uns churros. Ela falou assim... já tá tarde para comer uns churros, né? Ela jogou. Você entendeu? Ela é muito assim, com qualquer coisa, ela é muito sutil. Então, você pega, né? Então, se você vê que é uma coisa que dá, tudo bem. Quando você vê que não é, eu me faço de besta, sabe? Mas ela não tem jeito. Ela rodeia e ela entra de novo naquele assunto. Até você interagir com ela. E essa coisa por exemplo... Isso com tudo. Da câmera, do microfone. Tem uma menininha autista que eu conheço que ela só fala no microfone. Então, ela não se comunica com as pessoas, mas se você der o microfone para ela... Olha só, e a gente fica nervosa aqui quando vem, né? Então, às vezes até escapa o que tá falando. No microfone. Ela é assim, nossa, no microfone ela se revela, ela fala coisas, ela fala que ela ama a mãe, ama o pai, coisas que ela não comunica de maneira nenhuma. Mas no microfone parece que ela tem, na verdade, é uma barreira protetora o microfone. Como se não fosse ela falando, né? Ela não se entende muito, provavelmente, sendo ela falando naquele microfone. Eu falei, gente, dá se vê, então, mas esse lado também pode explorar. Claro. Ela pode ser aí uma comunicadora. Falei, gente, dá um microfone full time para essa menina andar com a caixinha de som, porque é aonde ela encontrou seu ponto de saída comunicativo, né? Ela encontrou uma maneira de se comunicar ali. Então, gente, dá um microfone para essa menina. Então, assim, isso que eu falo, são tudo coisas que surge, que eles demonstram pra gente, a gente tem que entrar realmente no mundo deles, né? Claro, orientar, né? Se for dependendo do assunto, mas assim, tem que entrar. Eles têm que se sentir ali importantes naquilo que eles estão querendo passar, entendeu? Fazer e comunicar, isso a gente sempre fez, viu? Sim. Eu tenho aquele lance cuidadora tenho bastante, sabe? Muito. Mas isso é normal, né? Isso é o papel da mãe, é o papel da família se envolver nisso. Mas você sabe, nisso, Sheila, né, a Lu, Rose? ela mudou muito, assim, a gente. Principalmente eu. Acho que muda, né? Claro. Porque a gente, assim... a gente dava determinados valores na vida, né? Até antes de você saber. Coisas, né? A outras coisas. Agora, não sei, tem tanta coisa que, para mim, hoje... Não faz mais diferença. Não importa. Você entendeu? Mais, o sentido, porque o mundo deles é tão bonito. E simples, né? tão simples. A gente vê que a gente pode ser simples também. Né? A vida é mais simples. Então, assim, a gente passa, né? Quando a gente passa a entender isso, é que a gente se aprofunda mais no assunto, né? E a gente sabe que a gente pode melhorar eles. E a gente é uma peça muito importante na vida deles. Assim, né? É simples mesmo. Por exemplo, eu já saí do carro com pressa, tal. O Lucas falou, mãe, espera. Eu falei, o que foi, Lucas? Exato. Eu cheio das coisas, cheio de sacola, saindo do carro. A gente às vezes se atropela, né? Quer atropelar eles. Mãe, olha a lua. Eu falei, nossa, filho, olha que linda essa lua. Realmente é linda a lua. Né? Uma coisa tão simples. Ele me fez parar para olhar a lua com ele, porque para ele aquilo é fantástico. E é realmente. Sim. E a gente vê, assim, eu falo isso, né? Claramente que o autismo é parte salvadora da minha vida, no sentido de melhorar a minha existência. E não só, né? Entender essa simplicidade, ser mais feliz com as coisas, né? Mas também ver que o mundo esse mundo que a gente vive, capitalista, onde a gente tem coisas e coisas e coisas, para eles não faz diferença nenhuma. Né? O que eles querem? Eles querem atenção naquele momento, eles querem determinadas pequenas coisas que fazem a alegria deles e tá tudo certo. Bem. Tem um vídeo outro dia que até ela que me mostrou.
tinha um menino, né? Dois coleguinhas. E um tava falando assim, nossa, meu pai comprou um carro, né, marca tal. Aí a menina, né, que é autista, ela falou assim, você quer um biscoito? Entendeu? É grandes coisas, né? Então, assim, sabe? Ele falando assim do carro, e ela falou, você quer um biscoito? Sabe? Então, assim, é isso. Naquela hora, em resumo, é isso. É bem mais importante. Muito mais importante, muito mais gostoso, né? Do que o carro. Não quero falar sobre isso, vamos falar de coisas assim. Então, é isso. Sem dúvida. Em resumo, é isso. E eu falo que também o autismo me deixou muito mais forte. Sim. Eu era uma pessoa que, por exemplo, achava que tudo era o fim do mundo, as coisas eram muito difíceis, porque chorava, qualquer coisa chorava, achava que era, nossa, uma tragédia. E aí eu vi, gente, não, a gente quando fica sabendo, a gente cria uma força. Porque que a gente vira uma leoa, a gente vira uma leoa para você defender, para que eles sejam assim, que eles tenham possibilidades, que eles tenham uma chance. Exatamente. Né? Se enquadrem no social, no mundo. No mundo que a gente vive. Porque a gente não pode ser alheio a isso também, né, Rose? Não. É utópico falar assim que, meu filho, então, ele pode ser totalmente à parte e a sociedade tem que fazer ele feliz. Eu não entendo assim também. Mas você sabe que eu conheço mães, conheço pessoas que realmente fazem isso. Pensam assim, Pensam né? assim, sabe que o filho tem um problema. Tem umas que eu já até conversei, vai procurar, tal, mas não aceito. Não aceito. Não, acha, meu filho não tem nada. Não. Entendeu? Então, isso passa, assim, não tem nada. Aí você não pode, né? Claro, você dá a dica, né? Você entendeu? Dá o primeiro passo. Aí já ouvi falar, mas você acha que a Lu tem alguma coisa? Por que você foi atrás? Porque vê, né? Mas eu falei assim, mas agora ela está assim, entendeu? Eu corro faz tempo, né? Mas tudo isso, sabe? Me questionando se ela realmente tem autismo. Porque fala, nossa, olhando para ela, mas não tem nada. Então, mas você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Exatamente. Exatamente. É bem por aí. As pessoas olham hoje, né? E não veem tudo que você já passou. Mas eu só tô começando ainda. Eu falei, tem muito ainda que caminhar. Muito ainda. Isso. Rose, eu te agradeço pela sua participação. Você vê que o tempo voa aqui, né? A gente falando de assunto. Mas estava começando, tá muito gostosa a conversa. Que pena, conversa é essa. Mas é uma conversa que pra gente é muito boa também, né? Sim. Como mães. A gente às vezes precisa sentar e falar, a gente precisa contar pra fora. A nossa história. Porque a nossa história muitas vezes é a história de alguém que está começando, é alguém que está precisando desse apoio nesse momento, está precisando saber que existe uma esperança no futuro. Exatamente. E olhar para esse futuro com esperança, quando você fala de autismo, que é uma coisa permanente, é o que vai fazer a gente se mover para frente. Exatamente. Né? Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na nossa vida e principalmente na vida dessa criança, dessa pessoa que você cuida, que você ampara, né? Então, é importantíssimo que a gente comunique isso e saiba que realmente cada caso é um caso, obviamente, mas que a gente tem futuro. Tudo tem futuro. Eles melhoram, eles se tornam pessoas mais do que especiais na nossa vida e na vida de muita gente ao redor deles, né? Inclusive a nossa, né? E melhoram a nossa vida. Muito bem. Eu te agradeço. Eu que agradeço. Aí vamos conversar mais, né? Virão próximos aí pra gente bater papo de novo. Com certeza, eu que agradeço. Ótimo, obrigada, Rose. Foi uma delícia.